Ó nosso Deus, que o Senhor possa, através da sua palavra, abrir o nosso entendimento e que todos nós possamos alcançar as tuas ricas promessas através da fé, em nome de Jesus. E você fala amém. Oh, graças a Deus! Meus amados irmãos, vamos começar esta semana com fé, colocando a nossa fé em ação. Coloca a sua fé em ação. Olha, tem um texto lá em Hebreus, não é nem isso aqui que eu ia ministrar, hein? Diz assim, lá em Hebreus, o capítulo número 11, fala assim, olha: pela fé, o versículo 29, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Falta-me-ei tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e Davi, e de Samuel e dos profetas, quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca dos leões. Meu irmão, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Não deixe o inimigo sepultar a sua fé. Eu pregava aqui na minha igreja domingo, cuidado, às vezes o inimigo colocou uma pedra sobre a sua fé, e muitas vezes nós mesmos colocamos essa pedra. Que triste, hein? Muito triste. Se o inimigo colocou uma pedra lá, vamos entender, orar, repreender, mandar embora, tá tudo certo. Agora, irmãos, eu colocar uma pedra no meu próprio caminho, na minha própria fé, não, isso não pode acontecer. Não permita que isso venha acontecer. Meu irmão, coloque a sua fé em ação, que através da fé os milagres acontecem. Olha o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo número 10. Lucas, o capítulo 10. É importante o senhor ler a Bíblia aí, viu? Bom, viu, pastor? Obrigado, viu? Olha, fico feliz aí que o senhor está me ouvindo aí, mas olha, melhor ainda é você pegar a sua Bíblia e fazer a leitura, hein? Não vai desprezar isso aí não. Versículo 24, capítulo 10, versículo 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram. Olha, muitos profetas gostariam de ter presenciado aquela época que o Senhor Jesus estava aqui fazendo os milagres, confirmando, aquilo que muitos profetas haviam profetizado, e vendo o poder de Deus se manifestando, Jesus libertando, os pecados sendo perdoados, as pessoas ali se arrependendo ali ao reino do céu. Muitos profetas gostariam de ter visto e não viram. Que privilégio foi para eles, não é verdade? Mas não pensa que todo mundo acreditou. Mesmo eles vendo, muitos não acreditaram. É igual lá em João capítulo 11, quando fala que Jesus lá ressuscitou. Tem gente que até hoje não acredita, até hoje, hein? Até hoje não acredita. Misericórdia. E hoje nós podemos, também desfrutar através da nossa fé desse poder de Deus, dessa autoridade que Jesus nos trouxe. E muitas vezes nós não acreditamos. Na época de Jesus, muitos acreditaram e muitos outros não acreditaram. Inclusive, o próprio Tomé, que era discípulo de Jesus, quando ouviu falar lá que Jesus havia aparecido, ele não acreditou. Então, acontecia muito isso na época de Jesus e acontece até hoje. E você? Você é daqueles que crê, que coloca a fé em ação no nome do Senhor Jesus e os milagres acontecem? Ou você é dessas pessoas que não acreditam? Nós temos que ser aqueles que acreditam. Por que nós devemos acreditar? Vou te mostrar aqui uma razão pela qual nós devemos acreditar. João, capítulo número 17. Olha só o que Jesus deixou aí no versículo de número 20. João, capítulo 17, o versículo de número 20. Está dizendo assim: eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Então, nós devemos acreditar, porque o próprio Jesus orou para que nós viéssemos desfrutar dessa bênção. Aqueles que iriam acreditar por ouvir, né, a palavra de Deus, versículo 20, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, esta palavra que está sendo anunciada para mim, para você, que é o evangelho que eu estou ministrando aqui agora, por exemplo, falando da fé, e você, é isso que ele está dizendo, e essa pessoa que crê vai ser abençoada. Está dizendo que assim como Jesus e o Pai era uma, nós que hoje não vivemos na época, né, a qual ele estava aqui, né? Não tivemos o privilégio, conforme ele disse lá para os discípulos, que eles estavam tendo, que muitos profetas não temos esse privilégio. Que bom seria, hein? Que maravilhoso. Mas não pensa, que às vezes você pode pensar assim também: se Jesus estivesse aqui, pastor, todo mundo ia acreditar. Se você ler lá o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que não, muitos duvidaram. Teve gente que quis jogar Jesus lá pelo precipício. Teve gente que quis lá, os próprios familiares do Senhor Jesus, né, queriam precipitar ele lá, jogar ele, né, de uma montanha lá, né? Que coisa triste, né? Muitos rejeitaram Jesus. Não pensa, esse é o pensamento que Jesus tiver, não. Muitos não iriam acreditar. Quando ele ressuscitou Lázaro, muitos não acreditaram. Quando ele fez o milagre lá da multiplicação, muitos não acreditaram, mesmo tendo a experiência de estar vendo, de estar vivenciando. Então, hoje, nós, irmãos, vivemos uma época que nós temos que colocar a nossa fé em ação, sabendo nós que muitos não vão acreditar, muitos não vão crer, mas você que crê, Jesus está dizendo que você é como ele. Assim como ele e o Pai era um, você que crê, que está colocando a sua fé em ação, você com Todo-Poderoso é um. E aí o poder de Deus se manifesta. Em Marcos capítulo 11, Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele diz assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. No outro dia, a figueira estava seca. Você pode usar a sua fé e amaldiçoar toda espécie de mal. Pastor, eu tenho uma tristeza comigo. Então você pode, no nome de Jesus, através da fé, dizer: saia a tristeza da minha vida, nunca mais você vai voltar. Pastor, eu tenho um problema. Não importa, com fé você pode dizer: eu paraliso esse problema. Você fala qual que é o problema, não importa qual seja, em nome de Jesus, porque você está na fé, você está na presença de Deus. Em Romanos capítulo 10, é claro, pessoal, que nós temos que, né, pela fé também receber a nossa salvação. Se você ainda não se converteu a Jesus, se converta, não brinca com a salvação não, senão você vai perder ela. As pessoas não vão para o inferno porque Deus não perdoou elas. Elas vão para o inferno porque elas não aceitaram, não acreditaram na obra que Jesus realizou. Que a obra que ele realizou é para salvar todo mundo, através da nossa fé. Romanos 10, o versículo 9. A saber, com a boca confessamos ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você tem que confessar, declarar a sua fé, a sua salvação, por intermédio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu quero deixar aqui, abrir uma aspa, que é isso mesmo que você tem que fazer. Mas eu posso usar a minha fé para receber também um milagre, para me paralisar uma doença, para que uma porta se abra. Claro que eu posso. Lembra que eu falei aqui que Jesus amaldiçoou a figueira e ficou amaldiçoada, acabou. No outro dia passou, estava seco. E quantas pessoas Jesus pediu para que levantasse, que não podia levantar, e levantou. Quantos eram cegos, Jesus disse para enxergar, e enxergou. Então, através da fé, além de você confessar, que isso é o primordial, a sua salvação, a sua fé em Jesus, você pode confessar a sua vitória, a sua cura, a salvação, no nome de Jesus. Pai, e eu oro por esta pessoa agora, com fé, paralisando toda ação do mal.
eu paraliso todo mal e digo: mal, saiam, vão embora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que agora esta pessoa seja abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Tchau, povo de Deus, forte abraço.